Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal do Instituto Educar para a Liberdade. Trabalhamos aqui com formação continuada de educadores, em especial cursos preparatórios para concursos públicos. Então você, professor, você, professora, que sonha um dia em se tornar efetivo na rede municipal ou estadual de ensino, ou você que está estudando para aquele processo seletivo daquela instituição educacional que você almeja trabalhar um dia, saiba que aqui, nesse espaço, a gente vai te trazer o que há de mais atual em termos de pesquisa, em textos e principalmente vídeos, te mostrando aí as principais teorias que você precisa assimilar antes de passar por esse processo seletivo, por esse concurso público. Então seja bem-vindo a este canal. Bom, gente, estamos aqui numa série de aulas para falar para vocês sobre as grandes teorias educacionais. Começamos com o paradigma clássico, que deu origem à escola tradicional, passamos pela escola nova de John Dewey, trabalhamos as teorias que criticam o currículo, falamos de avaliação da aprendizagem, de disciplina escolar e entramos agora nos autores. Trabalhamos com o pensamento de Edgar Morin no livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro e agora estamos estudando o pensamento de Paulo Freire nesse livro aqui, Pedagogia da Autonomia. Ontem nós começamos a falar um pouquinho de algumas exigências. Saiba vocês que esse livro é uma síntese do pensamento freiriano. Ele escreveu no final da vida. Ele falou assim para nós, professores, nós educadores. Ele falou assim, gente, você quer ser um professor progressista? Você quer transformar a realidade, de seus estudantes? Então, olha, aqui vai 27 exigências. Siga essas exigências que você vai se tornar um professor progressista, você vai conseguir mudar um pouco a realidade dos seus estudantes. Então, lógico que esse livro aqui, por mais que ele seja curtinho, gente, ele é um livro que, como se fosse um manual para todo professor, para todo educador progressista, aqueles que querem transformar a sua relação, que querem transformar um pouco a noção de conhecimento dos estudantes. Então, vale a pena você conhecer essas exigências. 27. A gente selecionou 9 e começamos ontem a falar para vocês. Então, olha, já trabalhamos, como Paulo Freire nos ensina. Educar exige rigorosidade metódica, passamos por isso. Falamos sobre criticidade, falamos em respeito aos saberes dos estudantes e falamos também sobre pesquisa. Então, o valor da pesquisa na prática educativa. Hoje a gente vai falar de mais 5 exigências que esse livro traz, que com certeza, se você começar a entender a importância e a validade, lógico que você vai mudar um pouco o que você pensa sobre a sua própria prática educativa e você vai conseguir levar também conteúdos significativos que possam transformar de fato a vida dos seus estudantes. Antes de falar de Paulo Freire, eu tenho que pedir para você, se você está estudando junto comigo, pensando no concurso da SME, o próximo concurso de professores, e olha, não espere sair o edital para fazer essa preparação, não deixe que a instabilidade e a incerteza pare aí no seu imaginário e faça você procrastinar. O momento de estudar é agora, gente. Comece a estudar, a gente vai te trazer aqui conhecimentos que são importantes, que são úteis, que vai te mostrar um olhar mais específico, mais cirúrgico sobre o que você precisa mesmo para se tornar um professor da rede municipal de ensino de São Paulo. Então, olha, a primeira coisa que eu peço para você, anota aí no seu caderno, pega suas canetas, anota essa data, dia 17 de julho. Gente, depois de amanhã, sexta-feira que vem, às 21 horas, nós vamos estar aqui numa live. Vai ser uma aula ao vivo, onde eu vou trazer tudo o que você precisa saber sobre o currículo da cidade, que é a nova proposta teórica e metodológica da rede municipal de ensino. Gente, eu vou te trazer um material riquíssimo. E olha, eu vou até mostrar para você aqui, para falar que não é só propaganda. Veja, eu vou ficar menor aqui, porque o que mais importante são esses slides, essas noções que eu vou te trazer. Além dessa aula sobre o currículo da cidade, eu estou preparando um e-book, gente, que são todas as minhas aulas. Eu vou mostrar aqui para vocês todas as concepções teóricas, desde a escola tradicional, passando pela escola nova, John Dewey, as teorias críticas em educação, sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, as teorias críticas em currículo, em disciplina escolar, avaliação da aprendizagem, Edgar Morin e os 7 saberes necessários à educação do futuro e Paulo Freire. E lógico, por final, eu já estou preparando também o material sobre o currículo da cidade, que está ficando muito especial também. Mas hoje eu vou falar para você sobre esse grande pensador da educação,
que infelizmente hoje é tão criticado. Muitos setores da sociedade querem retirar o título de patrono da educação brasileira, querem tirar o crédito que a educação tem sobre o pensamento de Paulo Freire, justamente porque são pessoas que não conhecem e que colocam a culpa em Freire sobre todos os problemas e mazelas que nós vivemos na educação hoje. Se essas pessoas se debruçassem sobre o pensamento de Paulo Freire, se elas entendessem a importância desse pensamento, e se principalmente tudo isso fosse colocado em prática nas escolas, lógico que a gente estaria em outro patamar de cultura em nosso país. Então é importante a gente dar o devido valor a Paulo Freire. Essas pessoas que falam bastante, que criticam bastante seu pensamento, certamente não conhecem o que deveriam conhecer para criticar com maior qualidade, com maior competência. Então, gente, precisamos estudar sim, e por mais que vocês pensam assim, por conta desse momento atual do governo, da política que nós estamos vivendo, talvez Paulo Freire não vai ser cobrado. Gente, isso aí é um grande erro, uma grande armadilha. Justamente porque, se você olhar todas as relações bibliográficas dos autores que são cobrados nos últimos concursos, e agora, nos mais atuais, tá? Estou falando de 2, 3 anos atrás, né, o de coordenador pedagógico, de auxiliar técnico de educação da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, mesmo não estando Paulo Freire diretamente, todos os autores da referência foram influenciados por esse pensamento. Então, gente, se debruce sobre essa obra, faça com que Pedagogia da Autonomia seja também o seu livro de cabeceira. É um livro que mudou a minha prática, que eu tenho muito orgulho de falar para vocês. Eu comecei a entender o que é educação de fato quando comecei a conhecer o pensamento freiriano. Então vamos lá, gente. Já passamos por rigorosidade metódica, a primeira exigência. Já falamos sobre pesquisa para vocês na aula de ontem. Já falamos sobre respeito aos saberes dos educandos. E falamos também sobre criticidade. Hoje nós vamos começar então, continuar, melhor dizendo, a nossa aula, falando para você de uma outra exigência tão importante para a prática educativa, que é estética e ética. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, professor. O que você entende por essas duas palavrinhas? Vamos começar por estética. E a gente geralmente pega essa palavra e relaciona, né, com a beleza, principalmente física, né? Quando a gente fala de estética, a gente pensa em cremes, a gente pensa em tratamentos de beleza, a gente pensa mais nessa capa, né, que compõe o que nós somos enquanto sujeitos. Mas veja, essa noção estética, logicamente, vem do campo da filosofia, que estuda os valores, assim como a ética. E quando a gente fala de estética, a gente está falando de beleza, sim, mas de beleza interna. Estamos falando de beleza do caráter, beleza das relações humanas. Estamos falando de beleza da construção coletiva do conhecimento. Então veja, quando estamos falando de estética e ética, estamos falando sobre os valores humanos, sobre direitos humanos. E lógico que quando estudamos Paulo Freire e olhamos para o currículo da cidade de São Paulo, a gente entende como é importante a gente educar para que as pessoas entendam os seus valores humanos. Essa relação tem que extrapolar as noções técnicas de ensino-aprendizagem. Quando a gente pensa no nosso currículo, na nossa disciplina, que a gente pensa em conteúdo de levar para os alunos. O ato educativo para Paulo Freire, ele extrapola essa noção técnica do saber. E ele mostra para a gente isso nessa exigência tão importante. Então vamos lá. Faça a leitura junto comigo para vocês entenderem melhor. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, que é o seu caráter formador. Deixa eu te fazer entender melhor tudo isso. Bom, quando terminei o curso de História, em 2004, tá? Eu comecei a ir para a sala de aula acreditando que o conteúdo ia me fazer ser um bom professor, no olhar dos meus alunos. Então, eu não me preocupava muito em construção das relações, eu não pensava muito sobre articular o meu conhecimento com os saberes dos estudantes e com a sua vida cotidiana. Não, eu estava ali para ensinar Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Estava ali para seguir o currículo. E aí pegava na lousa, desenhava os mapas e tentava ensinar a Grécia. Eu percebia que na minha 6ª série, na minha 7ª série, nesses primeiros momentos que eu tive de ensinar outras pessoas. Isso estou falando de 2005, tá, gente? Quando era professor eventual,
em algumas escolas em Osasco, onde eu comecei a minha carreira na educação. Algumas escolas da periferia de Osasco, 2, 3 escolas, eu era professor eventual e eu tentava levar aquilo que eu aprendi na faculdade. E eu percebia que aquilo não era tão interessante para aquele estudante. Eu sofria demais com disciplina, eu sofria demais com embates que eu levava para a sala de aula, eu cobrava demais meu estudante, falando para ele fazer a lição de casa, para ele, né, se preocupar com a prova, e eu cobrava muito, e eu percebia que essa relação, para mim, era muito desgastante. Eu não conseguia 5 minutos de atenção desses estudantes. Eu acho que você já passou em algum momento da vida por isso. E olha, só depois de muito estudo e principalmente da muita prática ali, de sofrer bastante nessa relação, eu comecei a perceber que a minha disciplina, lógico que ela é importante para a formação, o conhecimento da história é importantíssimo, só que ele tem que ser um conhecimento mais aberto. E aí eu comecei a perceber isso, e depois de muito estudo também, eu percebia que talvez uma briga que acontecia lá na quadra, e que os alunos vinham discutindo para a sala de aula, era uma ótima forma de eu começar a falar sobre democracia. E aí sim, eu ia buscar fundamentação lá na Grécia Antiga e fazia muito mais sentido para os alunos. Então, o problema que aconteceu na quadra, porque um aluno levou a bola embora, traz uma aula sobre democracia, por exemplo. Ou seja, gente, a educação ela não é só técnica do saber. Não é só aquele conhecimento que a gente aprende na universidade e que a gente quer transpor. A gente acredita isso, né? A gente aprende todo aquele conhecimento acadêmico e a gente acha que a gente tem que transpor esse conhecimento na linguagem, né, da nossa 6ª série, da nossa 7ª série. Gente, não é isso. Transposição didática do conhecimento só faz você ter uma relação vertical com o seu aluno. O que é vertical? Você acredita que você sabe mais que ele, então você subjuga, você não aceita a contestação, você não aceita dúvidas, você quer ser o centro das atenções. E é justamente esse tipo de professor que hoje eu não quero ser mais. Eu já entendi o que é ser educador. É me preocupar com outras coisas que estão além dessa parte mais técnica do saber. Então, quando Paulo Freire fala de estética e ética, ele mostra justamente o que é a beleza no ato educativo. O que é, por exemplo, você sentar na hora da merenda para almoçar junto com seus alunos, com o talher e o prato de plástico, assim como ele. Que você respeita ele na sua individualidade. Que você entende que você não é diferente dele. Lógico, gente, há uma diferença, isso é claro. Você é um conhecedor, você é um professor, existe essa diferença. Mas que essa diferença não deve separar vocês. Essa diferença deve ser contrabalançada pelo respeito. Não respeitar o seu estudante faz com que você seja respeitado nesse processo também. Isso são os valores éticos, são os valores humanos que a gente leva também na nossa relação. O que a gente constrói não só com o estudante, mas com os funcionários da escola, com os professores, com a equipe gestora. Não há tratamento diferente na escola. Se você quer ser um educador progressista, saiba que todas as pessoas são iguais e por isso que elas são tão importantes. Elas te ajudam a transformar a sua própria prática. É importante você sempre refletir sobre isso. Beleza no ato educativo é você extrapolar a sua noção técnica de saber da sua disciplina e ir além, formando uma sociedade mais justa, mais humana, mais ética, e isso, lógico, que tem total relação com aquilo que você estabelece de contato com o seu estudante, aquilo que você ajuda a construir em sala de aula. Lembrando que você não é o detentor de saber, você está ali para construir ou para colaborar com a formação humana, ou seja, você tem que criar condições para que o ato educativo aconteça. E você e seus estudantes juntos nesse processo. É uma troca de saberes que deve acontecer. Isso vai fazer com que você se coloque numa relação horizontal, ou seja, você enxerga o outro assim como você enxerga todas as outras pessoas. Logicamente, gente, isso é um processo, mas isso muda tudo. Eu tinha muito problema justamente porque a minha forma de tratar os alunos não respeitava a sua individualidade, a sua subjetividade. E eu sofria com indisciplina. Quando eu comecei a mudar, comecei a me relacionar mais com eles fora da sala de aula,
começar a cumprimentar as pessoas quando chegavam, quando saíam, tentava conversar, estabelecer algum vínculo. Quando eu entrava na sala de aula, lógico, depois de um tempo, eu tinha o respeito dos estudantes. Eles paravam para ouvir o que eu tinha para falar. Então, gente, isso aí muda, sim, a prática de nós, educadores. Vamos lá. Paulo Freire nos ensina, então. Ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Isso quer dizer o quê, gente? Que há uma responsabilidade muito grande da gente entender, né, a nossa missão social, o nosso compromisso com os nossos estudantes. E a gente só se reconhece enquanto educador quando a gente começa a refletir sobre a nossa prática, porque isso, consequentemente, vai mudando as nossas ações e vai nos tornando sempre melhores. Vamos para outra exigência, a sexta exigência aqui da nossa aula. Ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Eu gosto demais dessa exigência, veja se você concorda comigo. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a sua prática. Gente, corporificação das palavras pelo exemplo. Gente, essas palavras que Paulo Freire usa, né, parece que, assim, se você lê em um primeiro momento, você fala assim, nossa, o que ele quis dizer com isso? Imagine as suas palavras ganhando corpo, mostrando exatamente aquilo que você é. Eu vou te dar um exemplo, vai ficar fácil de você entender. Imagine aquele professor que numa sala de aula ele fala sobre os malefícios do cigarro para a saúde humana. Então ele passa ali o seu tempo a explicar 2 aulas na sequência, mostrando todos os malefícios do cigarro. E aí chega lá na hora do intervalo, você que é estudante pega o seu professor fumando. O que aconteceu nesse exato momento? O discurso dele perdeu corpo, perdeu força. Ou seja, aquilo que a gente traz enquanto conhecimento que sai por nossas palavras deve refletir também as nossas ações. Então, o que eu levo para a sala de aula, e se eu levo, por exemplo, né, a diversidade, a inclusão cultural, mas você, lá na fila do supermercado, você vê que eu não deixo, por exemplo, uma idosa passar na minha frente, isso faz com que o meu discurso perca força para você. Ou seja, lógico, é uma... Gente, a ação, quando a gente pensa em Paulo Freire, ó, ação, reflexão e ação. Lógico que a gente está sempre refletindo sobre o que a gente é enquanto ser humano. E por isso que estudar isso é tão importante. E a gente tem que pensar sobre a nossa prática principalmente. E lógico que isso vai nos dando condições para se tornar uma pessoa melhor, até o momento de que tudo aquilo que você estudou, todas as teorias que você aceitam como válidas, sejam parte da sua prática enquanto educador. Então eu adoro esse exemplo, gente, eu adoro essa exigência justamente porque se eu defendo, por exemplo, se eu faço uma crítica à discriminação, ao preconceito, ao racismo, lógico que minha ação tem que falar também, não é somente as palavras que eu levo para a sala de aula. Então, é lógico que se eu discriminar pessoas, se eu for preconceituoso, se eu for racista, lógico que o meu discurso ele perde a força. Então é importante que a gente entenda como que as nossas palavras podem ganhar corpo. Lógico que isso na nossa própria prática de vida. Bom, mais uma exigência, tá? 7ª. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Quando eu falo que, lógico, não eu, né? Paulo Freire fala que exige risco, significa que você deve ser ousado, você deve ser ousada, no sentido de sempre renovar a sua prática, de sempre tentar mudar as relações, de sempre pensar assim, em ideias criativas para os exercícios que você leva para a sala de aula. Lógico que você pode errar, e por isso que exige risco. Você pode errar nesse processo, mas você deve sempre refletir para que você modifique sempre a sua prática. Lembrando que nós estamos sendo, para Paulo Freire, estamos em processo de construção, de formação sempre de uma nova pessoa. Assim como o mundo. O mundo é dinâmico, as transformações acontecem. Isso a gente tem que levar também
para a nossa prática diária. Aceitação do novo. Tem que estar aberto, professor, professora, a novas teorias, a novas práticas metodológicas, a novas leis que vêm substituir as antigas, e a gente deve estar aberto para pelo menos refletir sobre o que há de novo. E lógico que isso vai, consequentemente, também nos mudar. E lógico que devemos rejeitar qualquer tipo e forma de discriminação, né? E aí, gente, já vou falando para vocês, olhando isso e falando sobre o currículo da cidade. A inclusão social é um dos pontos fortes no currículo da cidade. Então, olha, a gente tem que levar isso para a nossa prática. E olha, se você é passivo, ou seja, se você vê um aluno discriminando o outro e você não corrige, você está sendo conivente com a prática. Por isso que, olha, uma coisa liga a outra. Suas palavras têm que ganhar corpo, ou seja, você tem que ser contrário. Você tem que corrigir, você tem que mostrar, você tem que ser o agente de transformação na vida desses estudantes. E você deve, logicamente, rejeitar qualquer discriminação. Paulo Freire diz o seguinte: a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Então, para Paulo Freire, qualquer ato de discriminação e preconceito é justamente uma negação da vida democrática que a gente tanto lutou para construir em nosso país. Então a gente precisa tomar cuidado com isso e ser um agente de transformação do outro, se preocupando, né? Com certeza, talvez você, professor, você, professora, já passou por algum preconceito, por alguma discriminação. Você sabe que isso marca a gente eternamente e é por isso que a gente agora tem que ser agente de transformação de pessoas, corrigindo esses atos, né? Mostrando outros lados. Então, é importante a gente ser radicalmente contra qualquer forma de discriminação e preconceito. E aí, essa célebre frase de Paulo Freire, né? Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. E aí sim as pessoas mudam o mundo. Nenhuma educação vai transformar o mundo, né? Educação, ele vai transformar e vai formar pessoas. E essas pessoas, elas vão ajudar a construir um novo mundo. Então vamos lá, olha. Oitava exigência. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Quando falamos em Paulo Freire, lembra dessas três palavrinhas: ação, reflexão e ação. Você tem que ser um pensador crítico da sua própria prática. Assim, você vai mudar o seu relacionamento, você vai mudar a sua noção de conteúdo, você vai mudar a sua noção de avaliação, de disciplina, tudo que você precisa para ser um educador. Você romper com esses requisitos mais técnicos da sua prática para se transformar em um educador ou uma educadora de fato. E lógico que isso exige de você uma reflexão crítica sobre o seu cotidiano, sobre tudo aquilo que você leva para a sua sala de aula. Então, a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Gente, eu falei na aula de ontem, eu vou repetir na aula de hoje. Muita gente compara o pensamento freiriano do pensamento marxista. Olha, isso é meu olhar, tá? Eu vejo muito mais o pensamento freiriano se aproximar do pensamento dos gregos antigos. Eu citei aqui para vocês Heráclito de Éfeso ontem, né? Heráclito é o pai da dialética. Ele fala que não existe a possibilidade do homem entrando pela segunda vez na água, do homem ser diferente, nem as águas que passam por ele. Ou seja, tanto nós, seres humanos, que nesse exato momento estamos em constante transformação. Você que iniciou a minha aula há 20 minutos atrás, com certeza você não é a mesma pessoa, porque nós estamos sempre em mudança. As células do seu corpo estão se modificando a todo momento. As suas sinapses neurais também. Ou seja, você está em profunda transformação, assim como o mundo. Isso é dialética. Heráclito, né, influenciou certamente o pensamento freiriano. Mas aqui eu vou para outro pensador grego, o próprio Sócrates. Pensar sobre o fazer era o que Sócrates fazia na sua famosa Maêutica. Ele ensinava as pessoas a buscar a sua verdadeira essência, a perceber, ele fazia com que as pessoas entendessem que aquela
aquela opinião que ela tinha para responder algo talvez fosse superficial. E que algumas perguntas são importantes para a gente movimentar a nossa consciência, movimentar aquilo que a gente sabe, ou aquilo que a gente deveria saber. Ou seja, Sócrates, na sua ironia maêutica, o método socrático fazia as pessoas refletirem sobre a sua vida, sobre a sua prática. É o que Paulo Freire nos ensina aqui. Então, essa oitava exigência mostra para a gente uma reflexão constante, uma reflexão crítica sobre a nossa própria prática. E aí, lá no outro quadrinho eu trouxe para vocês aqui, olha, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Já tinha trazido essa frase quando eu falei das corporificação das palavras pelo exemplo. Não é? São ensinamentos de Paulo Freire. E a última exigência da nossa aula sobre pedagogia da autonomia de Paulo Freire ensina para a gente o reconhecimento e assunção da identidade cultural. Gente, isso aí é importante. Veja, quando eu falei para vocês as primeiras práticas que eu tive em sala de aula, como professor eventual ainda, lá em 2005, 2006, eu me colocava como diferente dos meus alunos. Mesmo sendo morador da periferia de Osasco, por ter passado por uma formação cultural diferente, eu me colocava como superior. Gente, lógico que eu não me orgulho de falar disso, mas eu tive que aprender da pior maneira possível, sofrendo bastante em sala de aula, tendo que estudar muito para ser o que eu sou hoje. Eu sou um morador da cidade de Osasco, da periferia de Osasco. Já morei na Zona Sul de São Paulo. Eu conheço, então, enquanto morador da Zona Sul da cidade de São Paulo, conheço os problemas, né, conheço as dificuldades, conheço um pouco das relações sociais, políticas, culturais e econômicas aqui do meu bairro, da minha vizinhança. É importante que eu tenha essa identidade, que eu reconheça a minha identidade cultural de morador aqui da Zona Sul da cidade de São Paulo, para quando eu chegar na minha sala de aula, entendendo também os problemas que são os mesmos desses estudantes, eu faço com que a minha disciplina tenha muito mais pertinência para esses estudantes. Eu vou pensar em projetos que façam ele conhecer mais profundamente o bairro que ele mora, as relações degradantes por falta do poder público que, né, não está a contento na nossa cidade. Ou seja, aqui na região sul, né, quando eu trabalhei, por exemplo, na MF, Carolina Renó Ribeiro de Oliveira, eu fazia esses tipos de projetos para os alunos entenderem um pouquinho como que era o posto de saúde, o hospital próximo da sua casa, se eles atendiam com qualidade. Pedia também para eles fazerem trabalhos de entrevista com os moradores que viviam próximo ao córrego, que tinha suas casas alagadas quando acontecia enchente porque os lixos iam parar nos córregos. Então é importante que o aluno entenda e que a nossa disciplina, a história, por exemplo, é lógico que vai fazer muito mais sentido para esse estudante se eu articular o conhecimento da minha disciplina à própria vida, à própria essa identidade cultural que estamos construindo. Então, veja, assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonho, capaz de ter raiva porque capaz de amar. Gente, quando Paulo Freire fala de beleza no ato educativo, a gente falou sobre isso, não é? E quando ele fala também sobre amorosidade no ato educativo, não é de você pegar o seu aluno, fazer carinho nele, dar beijinho, nada disso. É de você se preocupar com a formação da consciência e dessa identidade cultural que Paulo Freire está falando. A gente tem que se preocupar antes de eu ensinar história, antes de eu ensinar alfabetização, antes de ensinar qualquer coisa. Eu tenho que mostrar que a minha disciplina, que a minha prática pedagógica para alfabetizar essas crianças vai respeitar o vocabulário dela, que, lógico, tem relação direta com a sua própria identidade cultural, com a sua subjetividade, com aquilo que ela vive no bairro. Então, olha, assumir-se como ser social e histórico, assumir-se como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos,
capaz de ter raiva, porque capaz de amar. Olha que bonito isso. É justamente isso que dá todo o sentido. Só vou ensinar para o meu estudante a partir do momento que eu queira que a minha disciplina faça sentido prático na própria vida dele, de como ele pensa a sua vida, o seu cotidiano, as suas relações humanas. Isso é a verdadeira beleza do ato educativo. Bom, gente, estamos chegando próximo ao final dessa aula, a segunda parte de Pedagogia da Autonomia que eu selecionei para trabalhar, porque isso tem toda a relação com o currículo da cidade, que eu vou trabalhar na sexta-feira. Não esqueça, gente. Sexta-feira, aula online, ao vivo. Eu vou te dar esse e-book, tudo isso que eu estou construindo, eu vou te dar esse material para quem acompanhar às 21 horas, tá? Não perca aí. Sexta-feira, às 21 horas, eu vou trazer tudo isso para vocês e vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o currículo da cidade de São Paulo. Se você quer passar nesse próximo concurso, né, estude teorias pedagógicas, práticas e metodologias de ensino e também a legislação educacional. Vai se preparando, vai entendendo o que é ser professor da rede municipal. Quando você entender de fato, você já passou. Você já passou. Bom, vamos para o final, justamente porque eu vou pedir para você tentar construir. No final de toda a aula, eu tento trazer isso aqui para vocês. Só quando fez sentido para mim, eu consegui passar. Depois a terceira tentativa, está na rede municipal de ensino. As duas iniciais não aconteceu justamente porque eu não entendi o que era, como se preparar adequadamente para um concurso. Depois, quando eu aprendi, eu quis ensinar as pessoas. E é por isso que hoje é a minha vida, né, preparar professores para esses concursos públicos. Então, vamos lá. Você, professor, tenta responder. Se você quer mesmo passar nesse concurso, o que estudar, para que estudar, por que estudar e como estudar. Então, o que? Vamos começar com a primeira. O que estudar? Se você está estudando para um concurso de professores, o que você tem que estudar? Teorias pedagógicas. Estou fazendo... Gente, temos mais de 5 horas, né, construindo todas essas teorias pedagógicas para vocês. Chegamos na 8ª aula hoje. Desde o paradigma clássico da educação até as teorias mais recentes. Vai estudar tudo que você pode sobre essas teorias pedagógicas. Legislação educacional, lógico, quando a gente pensa na rede municipal de ensino, que você precisa saber tudo é sobre o currículo da cidade, que já está na rede municipal de ensino, e também algumas práticas e metodologias de ensino. Então, é importante saber teoria, mas também como aplicar tudo isso. Tá? São essas 3 coisas que você precisa. Agora, para que estudar para um concurso? E olha, para mim foi o mais difícil de responder. Para que estudar para um concurso? Quando eu pensava nisso, eu pensava o concurso como um produto. Eu vou estudar para o concurso, para quê? Para mim ter um salário bom, um salário digno, para mim ter um horário mais curto e reduzido para trabalhar, porque eu trabalho em 3 escolas, eu sou professor eventual. Gente, quando eu pensava assim, eu ficava perdido. E olha, e é por isso que eu reprovei, porque assim, essa pergunta é importante. Se você pensar somente nos benefícios, no salário, você não vai conseguir, você vai se desesperar quando você vê a relação candidato por vaga. Pense em estudar, para quê, gente? Para você começar a compor um repertório de informações, de habilidades, de práticas, que vai mudar a sua própria essência, que vai te transformar em um verdadeiro educador. E principalmente um educador, né, que pensa, que fala, que age, tal qual a rede municipal de ensino de São Paulo quer. Lógico que você não tem que pensar igual, agir, não é isso. Eu estou falando que você vai assimilar um grande repertório de conhecimentos que vai transformar você. E isso, por si só, já é a grande transformação que você precisa na sua vida. Você vai transformar a noção técnica que você tem de sala de aula para uma noção muito mais dinâmica, objetiva, que vai transformar de fato. Você vai deixar de ser professor e você vai se tornar um educador. Então para mim, isso fez muito sentido. Agora vamos lá, por que estudar para um concurso? Gente, sabemos, né? Eu fui professor eventual durante muito tempo. A gente sabe que as boas oportunidades, elas são cada vez mais escassas, não é? É muito difícil passar num processo seletivo e principalmente passar num concurso. E mais ainda quando estamos falando da rede municipal de ensino. Foi o melhor lugar que eu trabalhei, sem brincadeira nenhuma. Quando a gente fala de ensino público, a rede municipal de ensino, ela vai te dar dignidade.
Você vai ter aí 25 a 30 alunos por sala. Você vai ter todo um suporte da coordenação pedagógica, da direção. Você vai ter um grupo que vai pensar um pouco parecido com você. Lógico, gente, problemas existem em todas as escolas, mas você vai ter condições infraestruturais, técnicas, pedagógicas que vai te deixar muito mais confortável. Então, como essas relações e como essas oportunidades são escassas, é importante sim a gente responder nesse sentido. Mas por que estudar para um concurso? Para passar num concurso e para poder fazer os meus projetos, poder trabalhar com uma equipe, poder trabalhar de forma digna numa escola, poder estudar também, ter tempo para estudar. Nossa, quem não quer, né? Que professor, que educador hoje não quer isso. E agora, como estudar? Estudar com qualidade para ingressar na rede municipal de ensino não é tarefa fácil, mas estou aqui para fazer isso junto com você. Então, olha, dia 17 eu vou falar de novo. Não perca essa aula sobre o currículo da cidade, eu vou falar tudo que você precisa saber sobre isso, para te deixar um pouco mais próximo desse sonho que você precisa realizar em sua vida. Tá certo, gente? Olha, estamos indo para o momento final da nossa aula. Eu já vou aqui me transformar de novo, vou ficar maior aqui na tela para vocês. Olha, já estamos há mais de 30 minutos falando de Paulo Freire, né? Esse livrinho, olha, parece ser pequenininho, né? Mas isso aqui é um manancial de sabedoria, isso aqui mudou a minha vida radicalmente enquanto educador, né? Hoje eu sou muito mais consciente do meu papel social, né? E do meu ato pedagógico, daquilo que eu levo para a sala de aula. Então vai estudar Paulo Freire, tá certo? Espero que você tenha gostado muito. Amanhã a gente vai falar aqui sobre projetos escolares. Eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer um projeto na sua escola. Um abraço para vocês e até amanhã.